essa mulher foi para a prefeitura procurar a Luísa. Isso o filho dela contando para mim. Não conseguiu falar, lógico, o agente prefeito deixou uma carta contando a história. Qual foi a surpresa dessa companheira? Em 3 dias depois, na favela que ela morava, a prefeita de São Paulo bater na porta do barraco dela, chamar ela, o marido, num sofá, dar uma bronca no marido, dizer que se ele ousasse levantar a mão contra ela de novo, né, ele ia se ver, ela ia botar na cadeia, ela ia fazer o que fosse preciso. E aí me disse o porteiro do prédio, filho desse casal, depois desse dia, meu pai nunca mais tocou na minha mão. Vocês entendem a força disso? O que é uma prefeita da maior cidade do Brasil ter a sensibilidade de, por uma carta que ela recebeu, 3 dias depois, ir para uma favela e interromper um ciclo de violência doméstica? Essa é a minha ideologia. E por isso que eu digo para vocês que ter o privilégio de fazer campanha ao lado da Luísa há 4 anos, além de aumentar, aprofundar meu laço de carinho, de admiração com ela, também me ajudou a me tornar um ser humano melhor. Porque o exemplo da Luísa é um exemplo profundamente inspirador. E está aqui hoje, com companheiros e companheiras de distintas gerações, muitos aqui que trabalharam com Paulo Freire, e eu estava entrando aqui, às vezes a gente se esquece. Paulo Freire, o maior educador do século XX, foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e construiu um legado na gestão da Luísa. O Márcio estava lendo aqui, e quando o Márcio falou que foi meu professor, não foi figura de linguagem não. O Márcio me deu aula de geografia no primeiro colegial, e quando eu me encontrei o Márcio também foi uma felicidade enorme, porque os grandes educadores a gente nunca esquece, deixam marcas na nossa vida, na nossa formação, em quem a gente se torna. E aí vem, a gente vê hoje, nesse diagnóstico, a situação que está a educação de São Paulo, e numa condição financeira muito mais privilegiada do que foi a da gestão da Luísa, ou a da Marta, ou a do Fernando Haddad, as 3 gestões progressistas que nós tivemos na cidade e que deixaram marcas profundas, não só na educação. Vamos fazer um exercício de lembrar as grandes conquistas populares da cidade de São Paulo na mobilidade, na educação, na cultura, as casas de cultura do governo Erundina, as bibliotecas ônibus feitas pela Marilena Chauí, secretária de Cultura de Erundina, depois o VAI no governo da Marta, além de fomento das periferias do Haddad. Ou seja, se nós pegarmos área por área, as grandes conquistas populares dessa cidade foram dos 3 governos progressistas. E é relembrando essa história, reativando a capacidade do nosso povo de sonhar, que nós vamos construir, eu tenho certeza, a partir do ano que vem, o 4º governo popular e democrático da história da cidade. Compromissos muito firmes que eu quero aqui falar com vocês sobre a área da educação. Márcio trouxe algumas questões. Eu quero aqui, diante das câmeras da imprensa e diante dessa militância extraordinária, qualificada do coletivo Paulo Freire, dizer o seguinte para vocês: a gente tendo a oportunidade de ganhar essa eleição e governar São
Paulo, nós vamos reverter a terceirização de todos os céus dessa cidade. No dia 2 de janeiro do ano que vem, nós vamos acabar com o confisco das aposentadorias dos servidores da cidade de São Paulo. Nós vamos retomar o que foi uma grande marca da gestão Erundina, com Paulo Freire como secretário, que é o processo de participação nas escolas e em todas as áreas da população. Veja, democracia não pode ser convocar o povo só a cada 4 anos para apertar o botão numa urna. Democracia é um exercício permanente. Democracia é retomar o orçamento participativo. É botar conselhos participativos de verdade em todas as subprefeituras, descentralizando o poder da cidade. É chegar nos hospitais municipais, nas UPAs, nas AMAs, em todas as UBSs da cidade, e dizer que o Conselho da Saúde do bairro vai ter voz e o diretor de qualquer unidade hospitalar vai ter que sentar com o Conselho, sim, porque é papel do Conselho da Saúde fiscalizar o serviço de saúde na cidade e discutir o currículo com os professores, os estudantes, a comunidade escolar e, como foi muito bem lembrado, Márcio, com todos os trabalhadores da educação. Não é só o professor e a professora que tem que ser valorizados, é a merendeira, é a faxineira, é a inspetora, são os APS, são todos os profissionais que merecem valorização e respeito. E queremos discutir um currículo que se conecte no espírito de Paulo Freire mais e mais com a vida. Eu não consigo entender como é que depois de quase 20 anos da aprovação da Lei 10.539, a gente ainda não implementou o ensino antirracista de história africana e cultura afro-brasileira nas escolas. Nós faremos. Vai ter letramento antirracista nas escolas. Nós precisamos mais do que nunca, com a crise climática que nós estamos vivendo, de letramento socioambiental nas escolas. No mundo de hoje, nós precisamos cada vez mais de letramento digital nas escolas. Agora, isso não pode ser conduzido de cima para baixo, porque senão não funciona, não dá certo. Eu fiquei, Luísa, e você sabe bem disso, 22 anos no movimento social de luta por moradia. E o que o movimento social mais me ensinou é que política a gente não faz sozinho. Quando faz sozinho, não vai dar certo. Que qualquer conquista que seja verdadeira e duradoura, ela é uma conquista coletiva, com participação, de baixo para cima. E é essa perspectiva que a gente quer levar para a gestão de São Paulo. A Luísa está me lembrando aqui do tema dos aposentados. E para além dos 14%, que é uma indecência. Porque veja, os 14%, e aqui não é um número, podia ser 10, qualquer número que fosse, é uma indecência, porque os trabalhadores que agora estão sendo confiscados já pagaram isso ao longo da sua carreira. É um pouco. Isso já foi pago quando contribuiu para a Previdência. Então é inaceitável um negócio desse. E para além disso, nós estamos trabalhando lá na Câmara, eu fui o relator na Comissão de Finanças e Tributação da proposta do Descongela, para descongelar os quinquênios, sexta parte, licença-prêmio, que ficaram retidos pelo Paulo Guedes durante a pandemia. É essencial, não tem serviço público de qualidade
sem servidor valorizado. Não tem educação de qualidade na ponta sem educadores valorizados. Isso tem que ser um princípio porque é básico. Agora, para além de dizer o que a gente não quer, nós estamos construindo um projeto que eu tenho certeza vai ser inovador, extraordinário, sobre o que a gente quer. E aqui foi falado uma coisa muito importante. E a Luísa é uma pessoa que sempre trouxe essa questão para mim. A escola não é apenas o espaço da educação. A escola tem que ser o centro do bairro, o espaço da cidadania, o espaço da convivência. Veja, você pode ir para o bairro mais extremo da Zona Sul ou da Zona Leste. Às vezes o bairro não vai ter asfalto. Às vezes não vai ter saneamento. Às vezes as casas vão ser de madeirite e palafita. Mas em qualquer bairro que você for, vai ter uma escola. A escola é o equipamento público mais capilarizado e descentralizado na nossa cidade. E por isso, ela tem que ir além da educação. Vocês não tenham dúvida que nós vamos retomar um debate sério sobre ensino integral, não como jornada estendida, não como nucleação, como o governo do Estado ensaiou fazer, não sem diálogo com os professores e os profissionais, e acima de tudo, sabendo que educação integral não pode ser um aluno durante 10 horas numa sala de aula. Eu, como todos aqui, já fui aluno e como quase todos aqui, sou professor. Isso é impossível, não funciona. Então, cumpre a carga horária de manhã e de tarde é cultura, é esporte, é aula de violão, é dar oportunidade de integrar com os CDCs e permitir o espaço esportivo, porque o CDC, o equipamento comunitário, fica vazio a semana inteira. Só é usado no fim de semana. É fazer de cada escola municipal um pequeno céu. A lógica do céu de integrar educação, cultura e esporte é a lógica que nós queremos levar para a educação municipal. E mais que isso, eu acredito, eu moro no Campo Limpo. E eu ando muito pelas periferias de São Paulo, por militância, no movimento social, e depois agora em campanha, visitando pessoas queridas. E você vê que às vezes a pessoa tem que ir da sua casa 1 hora para o espaço de lazer. Ou às vezes fica um domingo na frente de uma televisão ou de um celular dentro de casa porque não tem espaço de lazer. Por isso nós precisamos ter escola aberta aos fins de semana para a comunidade, com atividades, com oficinas, com formação, com lazer, com ginástica. É esse equipamento público. Ele pode ser muito mais do que está sendo hoje. Meus companheiros e minhas companheiras, nós poderíamos falar dos muitos enfrentamentos que nós vamos ter. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar disso, da tragédia que São Paulo está vivendo com um prefeito omisso, que ameaça trazer o bolsonarismo para a nossa cidade. E São Paulo, gente, São Paulo foi a cidade das diretas já no comício do Anhangabaú e da Praça da Sé. São Paulo foi a cidade que, em plena redemocratização de 1988, elegeu uma mulher nordestina para ser prefeita. Então aqui em São Paulo, bolsonarismo não se cria. São Paulo ajudou a derrotar o Bolsonaro em 22. Eu tenho muita confiança que vai fazer de novo esse ano. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês: não vai ser fácil,
até porque para nós nunca foi fácil. Nós vamos enfrentar uma disputa contra uma máquina, contra muito dinheiro, contra fake news. Nós vamos enfrentar uma batalha dura nos próximos 6, 7 meses. Cada atividade que eu participo, no centro ou na periferia, com a militância, com os nossos pré-candidatos e pré-candidatas à vereança, que é um outro ponto fundamental, porque além de ganhar a prefeitura, nós precisamos mudar a cara da Câmara Municipal dessa cidade. E cada atividade que eu participo, Luísa, eu estou sentindo um clima e uma energia que me dá muita confiança de que nós vamos ganhar essa batalha. Mas da mesma forma que há 2 anos, o que garantiu, por uma margem pequena, a vitória do Lula contra o pior presidente que esse país já viu, foi todos nós que estamos aqui arregaçarmos as mangas, suarmos a camisa, irmos conversar com os vizinhos, irmos furar bolha, irmos conversar no ponto de ônibus, irmos conversar no supermercado, na padaria, no grupo de WhatsApp, em todos os lugares. Foi isso que deu a vitória ao presidente Lula. Nós vamos precisar dessa mesma energia e força militante, tanto para elaborar e nos ajudar a construir o melhor programa de governo da história dessa cidade, ousado, avançado, inovador, como também para arregaçar as mangas e conseguir quebrar fake news e mentira que eles vão botar na rua, conseguir convencer e sensibilizar as pessoas de que a gente precisa de uma São Paulo mais humana. O nosso projeto é esse, é ter uma cidade mais humana, uma cidade mais solidária. Nós somos aqueles que consideramos indignante, imoral, inaceitável que a cidade mais rica da América Latina tenha 50 mil pessoas vivendo na rua, tratadas como se não fosse nada. Nós somos o lado daqueles que não encolhem e não aceitam o recurso público da nossa cidade ser jogado para 6 empreiteiras, 10 empreiteiras, sem licitação, e a nossa cidade virar um espaço de esquemas e um quintal da especulação imobiliária. Nós somos aqueles, acima de tudo, que fazemos política não para benefícios pessoais. Fazemos política não para buscar privilégios. Essa mulher aqui foi prefeita de São Paulo. É deputada federal há quase 30 anos. Foi vereador e deputado estadual. E mora no mesmo apartamento que ela morava antes. Para nós, política não é instrumento de ganho ou de enriquecimento pessoal. Política é a ferramenta mais potente e poderosa que a gente tem para devolver o poder para as pessoas, para fazer com que a nossa sociedade seja mais justa e para promover valores solidários. É essa política que eu tenho muita confiança, com a ajuda, a participação ativa de vocês, vai sair vitoriosa em outubro desse ano, e é essa política que vai fazer o 4º governo popular da história de São Paulo. Obrigado, meus companheiros e companheiras. Viva o coletivo Paulo Freire, viva Luiz Erundina e a Carla Glória. Encerro daqui. Obrigado por pegar o livro.